Olá, amigo reparador. Hoje em mais um programa da série Como Instalar e Diagnosticar, falando sobre válvula termostática eletrônica do sistema Ford. Antes de começar o trabalho, é bom lembrar de usar equipamento de proteção individual. Estamos aqui no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da MTE Thomson, onde vocês podem ver, nós montamos uma giga de testes para poder mostrar para vocês o princípio de funcionamento desse sistema tão complexo da linha Ford. Estou aqui com Alberto Maciel, que pode falar melhor sobre o assunto. Olá, Rogério, tudo bem? Nós vamos falar hoje um pouco do sistema Zetec Rocan, sistema de arrefecimento do Zetec Rocan. É muito complexo, então requer muita atenção na hora de aplicação e numa eventual manutenção. Então, Rogério, podemos encontrar alguns tipos diferentes nesse veículo que equipa com a válvula termostática. Mecânica, que ela aquece com a temperatura do líquido de arrefecimento, né? Estamos até com um becker aqui, com aquecedor. Tá? Depois, mais para frente, mostrar como que é a abertura dessa válvula pela cera expansiva. Estamos com uma válvula em corte aqui para mostrar os tipos de válvula que é possível encontrar aqui dentro, né? Com um bypass com limitador, a outra tem um bypass sem limitador, dependendo da aplicação. São a válvula mecânica, quando o carro é 100% gasolina. No sistema Flex já usa uma válvula eletrônica. Nessa carcaça você vai encontrar dois sensores, na verdade conectores. Um é do sensor da temperatura do líquido de arrefecimento e o outro conector é do aquecedor da válvula eletrônica. E tem alguns modelos também, como o Ford Ka e a Courier, utiliza o mesmo sistema com um físico diferente, um cano um pouco mais acentuado. Estamos aqui com as válvulas de acionamento mecânico, ou seja, a abertura dela é provocada pela temperatura do líquido. Me fala sobre ela. Exatamente, Rogério. Nesse sistema 100% gasolina, você tem uma válvula mecânica que abre de acordo com a temperatura do líquido de arrefecimento. Você pode até consultar o nosso site Oficina do Saber, que lá tem alguns vídeos mostrando como é que funciona através da cera expansiva, que vai dilatando, empurrando o pino e fazendo com que a válvula abre. Bem interessante. Mas nesse caso aqui, você tem que tomar cuidado com algumas aplicações, sobre o limitador do bypass, gigopim, né, quando eu devo aplicar a válvula correta, sempre consultando o manual de aplicação da MTE Thomson. E é possível fazer uma avaliação, uma pré-avaliação nessa válvula com becker. Nós estamos com um becker aqui, se você observar, conforme o líquido vai aquecendo, a cera vai expandindo e a válvula vai abrindo. É possível fazer um teste bem simples, básico, com um sistema de líquido de arrefecimento, para ver a abertura da válvula. Claro que uma análise mais apurada, detalhada, tem que ser num laboratório, com um equipamento específico, mas é possível fazer tanto na válvula mecânica quanto na válvula eletrônica, que nós vamos mostrar mais para frente. No Zetec comum já não tem esse limitador no bypass. É importante também verificar algumas aplicações tipo gigopim, é uma característica. É um pininho que tem na válvula, chamamos de gigopim. Na hora da montagem, sempre esse gigopim tem que ser virado para cima ou no máximo para o lado. Nunca virado para baixo, que pode apresentar uma microbolha de ar, comprometer a abertura da válvula. Então basicamente, Rogério, pelo calor do líquido de arrefecimento, nós temos até um becker aqui. Veja, Rogério, como ela abre com o aumento da temperatura do líquido de arrefecimento. E fecha. Na medida que o líquido esfria, ela vai fechando. Exatamente. E essas válvulas aqui? Essas válvulas, Rogério, são eletrônicas, diferente da termomecânica. O tipo de abertura dela depende da unidade de comando eletrônica e do combustível utilizado no tanque, com as temperaturas diferentes. Nós temos aqui alguns modelos aqui, uma diferente da outra, porque aplicação. Se você pegar no Zetec Fiesta, Export, no Focus, você tem esse sensor cinza aqui, que é da eletrônica da válvula, com cano menos acentuado. Se já pegar no Ford Ka e na Courier, é uma válvula eletrônica também, lembre-se, com do Flex, porém tem esse cano mais acentuado, entendeu? Então, como esse sistema Zetec Flex é muito complexo, né, tem um bizu, sempre o carro aqueceu, nem sempre é a válvula, pode ser a válvula, mas pode ser o sistema também.
Mas é interessante que nesse sistema a gente consegue efetuar um tipo de teste de bancada. Dá para fazer um teste então? Sim, claro, vamos fazer? Vamos. Rogério, mas antes de fazer o teste de abertura, é importante verificar a resistência. Se não está em curto, se ela não tem alguma condutividade, se a resistência não está muito fora, que vai comprometer a abertura. Vamos utilizar um multímetro, colocar em escala ohms. E no conector da eletrônica da válvula, vamos avaliar a resistência. A resistência é um aquecedor PTC que tem no termoelemento. Tem que apresentar em torno de 8 a 17 ohms. Entre esses números, esses parâmetros, aí você pode até prosseguir fazer o teste de abertura, alimentando direto a válvula, utilizando uma bateria do veículo mesmo, né, ou uma fonte de 12 volts. Não tem polaridade na peça, você vai utilizar um conector sem polaridade e aplicar tensão direto no conector cinza da peça. Isso eu posso fazer o teste na bateria do carro com um tempo de até no máximo 5 minutos. Mas em cerca de 2 minutos ela já vai estar funcionando, é isso? Exatamente. Né? Então, em torno de 2 minutos você já vai ver a válvula abrindo, vai começar a abrir. E no máximo 5 minutos você vai ter a abertura total da válvula. Perfeito. Mas não é bom passar de 5 minutos, que pode apresentar uma fadiga na peça. No máximo 5 minutos. Ótimo. Agora, Rogério, utilizando o mesmo conector, nós vamos alimentar o aquecedor da válvula, para ver se ela está abrindo ou não. Ok. E aqui ela está fechada. Ela está fechada. Está alimentando com 12 volts. 12 volts direto da bateria ou de uma fonte. Não tem polaridade, é uma resistência. E você aguardando, a válvula abriu, certamente o problema não está nela. Você viu, Rogério, como é fácil fazer o teste da válvula eletrônica? Na válvula termomecânica, a gente precisa do calor do líquido de arrefecimento. Já na válvula eletrônica, basta aplicar 12 volts na válvula, você consegue ver a abertura dela. Bem simples, né? Muito simples. Mas agora me mostra qual é o fluxo do líquido dentro dessa válvula. Boa. Lembra que eu falei que o sistema é bem complexo? Sim. Nós temos aqui um cavalete, né, uma carcaça, com várias entradas e saídas. Por que complexo? Normalmente você tem a saída do líquido de arrefecimento da válvula para o radiador. Nesse caso, é o contrário. Aqui nós temos a entrada de água do radiador no cavalete, da válvula termostática, entrada e saída do radiador do painel, do ar quente, saída do reservatório de expansão, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento e saída para o radiador do veículo. E aqui entrada e saída do bloco do motor. Bem diferente, né, Rogério? Tá, vamos ver então se eu entendi. O líquido vem do motor, passa por aqui, entra em contato com o sensor, o plug eletrônico, que manda informação para o computador. Certo. Sai para o radiador. Exato. Passa pelo radiador e retorna encontrando a válvula fechada. Exatamente. Bem complexo, né? Bem complexo. Ó, um detalhe importante. Como eu tenho 2 dutos aqui, ó, e entrada e saída do ar quente, que precisa estar circulando a água dessa galeria para essa outra galeria. Sim. É comum, às vezes, o reparador, quando tem um tipo de vazamento, ou quer isolar o ar quente, acaba tampando. Não deve se fazer. Ah, ele acaba fechando aqui. Isso. O que acontece? Você não permite fluxo de água dessa galeria para essa outra galeria e o carro aquece. Bom, então não é para interromper o fluxo de líquido aqui, como alguns mecânicos fazem colocando esses tampão. Né? Jamais. Não, né? O ideal então é colocar uma mangueirinha em U para que eu tenha o fluxo de líquido aqui. Caso é necessário isolar o ar quente. Caso seja necessário. Exatamente. Por exemplo, um radiador lá do ar quente furado. Tá vendo como é complexo o sistema? Tem que entender um pouco melhor sobre isso. Bom, como esse sistema é muito complexo, a gente já viu aqui na mão, o legal agora era ver lá no motor. Vamos dar uma olhada lá no motor, como funciona isso? Vamos pôr na prática isso daqui? Vamos lá.
Este é um equipamento desenvolvido aqui no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da MTE Thomson, exclusivo para teste da válvula termostática do sistema Ford. Além do motor, aqui fora do veículo estacionário, nós temos um monitoramento da temperatura do líquido de arrefecimento, da vazão do líquido de arrefecimento em litros por minuto, do PWM do aquecedor da válvula termostática, do Duty Cycle e da rotação do motor. E vamos explicar um pouco melhor aqui onde é alojada a válvula termostática e as saídas de cano, entrada, saídas do radiador, do ar quente. Vamos lá? Vamos. Aqui nós vamos verificar onde fica localizado o cavalete da válvula termostática. Essa primeira mangueira aqui é da onde vem o líquido de arrefecimento refrigerado para a válvula termostática. Nós instalamos aqui um medidor de vazão, para cada milímetro da válvula, de abertura da válvula, ver a quantidade de vazão do líquido de arrefecimento. Nós temos aqui no cavalete entrada e saída do ar quente. Obviamente, como é um motor de bancada, não tem um radiador. Estou com a mangueira em forma de bypass, formando o U sem dobrar, não vai apresentar anomalia. A mangueira de reservatório de expansão, que vai até lá no reservatório de expansão. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. E logo abaixo nós temos o conector do aquecedor da válvula termostática. E por último, nós temos a mangueira de saída de água quente do motor para o radiador. Vamos ligar o motor? Liga o motor, vamos ver se está funcionando. Tem um tempo para acontecer. Pronto, estamos com quase 40 graus. Essa temperatura vem do sensor. Do sensor, o plug eletrônico na válvula termostática. Certo. Pega a rotação. Estamos em marcha lenta, 1070, 1080 RPM. E aqui não está marcando nada por quê, não, Rogério? Ele ainda não tem circulação de líquido pela válvula termostática. Entendi. Que vem então, daquela unidade aqui, medidor de vazão. Exatamente. Entendi. Então não está mostrando nada porque a válvula está fechada. Está fechada, não há circulação pela válvula do líquido de arrefecimento. Tá. Então quando esse motor começar a aquecer, chegar próximo de uma temperatura de 92 ou 93 graus, aí é que vai ser disparado a abertura da válvula e aí vai começar a circular o líquido. Mas essa válvula é eletrônica, certo? É. Então, quem vai comandar a abertura dela? É o líquido ou o módulo? É, o plug eletrônico instalado na válvula manda informação ao computador do veículo, a ECM, que vai promover um sinal PWM, ou seja, o aquecimento da válvula termostática. Mas isso vai ocorrer daqui a pouquinho, quando chegar numa determinada temperatura. Em torno de 93 graus. Isso no sistema com gasolina. 93 legal. graus. Quando eu estou com essa nova, vai ser uma outra temperatura, que nós vamos simular isso aí. Cada um tem a sua programação. Entendi. Lembrando mais uma vez que esse sistema de monitoramento foi desenvolvido aqui no nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Bom, você vê, já estamos chegando na temperatura 89 graus. Vai iniciar a ciclagem em PWM do aquecimento da válvula termostática. Com 92, 93, isso porque está com gasolina, né? No sistema gasolina, 92, 93 Legal. graus. Ainda estamos com vazão. Dá para perceber aqui que a parada é 0,1. A válvula está fechada. 91, estamos chegando bem próximo. 92 iniciou a ciclagem. Legal. Nesse sistema, nós temos 7 milissegundos com a resistência ligada e 3 milissegundos com a resistência desligada. Por isso, esse ciclo de PWM, ou Pulse Width Modulation. Entendi, mas isso porque eu tenho um software montado. O osciloscópio eu consigo ver isso também. Você consegue ver no osciloscópio e caso você não tenha nada disso, você pode fazer até com multímetro. Que legal, dá para ver Lembrando com multímetro. que no multímetro você vai ter uma média desse sinal, de aproximadamente 8 volts. Mas o correto mesmo é um osciloscópio. O correto é ter um osciloscópio. Você vai poder ver essa forma de onda. Aqui, né? Então aqui começou a funcionar, a válvula está abrindo. A válvula já começou a fazer uma medição. Já temos 0,9 litros por minuto em marcha lenta. Olha que interessante, Rogério. Abaixou tanto a temperatura que o PWM foi desligado. Essa informação provavelmente veio do sensor de temperatura. Informou que a temperatura está inferior
e desligou o PWM. E já rapidamente, ó, subiu a temperatura e acionou novamente. Estranho que você viu que quando iniciou o PWM, ele deu um tempo e depois modificou. Parece que 1 milissegundos ficou um tempo e depois teve uma modificação. Você observou? Sim. A maior parte do tempo, ou seja, 70% do tempo, a válvula fica com o PWM, aqui nesse caso, acionada pelo computador. Ah, então isso aí é constante, está ligado? E note que a temperatura, o que aconteceu? Quando a válvula abriu, houve uma queda da temperatura, porque o líquido passou a circular e depois novamente atingiu um patamar de estabilização. Nós estamos agora com 5,2, 5,3 litros por minuto. Lembrando que esse sistema todo tem 5,5 litros de capacidade. Ou seja, a cada minuto, todo o líquido já passou pelo sistema. Ah, isso em marcha lenta, né? Menos de 1000 RPM. Entendi. Esse comportamento da válvula vai ser absolutamente normal durante o tempo que estiver em funcionamento o veículo. Aqui nós não estamos tendo fluxo de ar, o veículo está parado. Ou seja, o motor está parado, nós não temos fluxo de ar. Por isso está estabilizado, mas andando com o veículo, essa temperatura provavelmente oscilaria. Ah, mas podemos afirmar que a maioria do tempo o PWM fica ligado. Fica ligado a maior parte do tempo. Tá. Estava pensando aqui, Rogério, esse motor está equipado abastecido com gasolina, certo? Certo. O PWM entrou em torno de 92 graus, que é o sistema do motor. E se eu estivesse com gasolina no tanque, mas estivesse com problema de AF, o módulo está com AF para etanol, isso poderia dar problema de aquecimento, algo assim? Você teria uma troca da informação do computador fazendo acionar a válvula, ou seja, o PWM, com outra temperatura. Então vai dar problema. Sim. Né? Porque a eletrônica vai entrar com uma temperatura superior. Superior, diferente daquilo que está acontecendo realmente. Então é importante sempre verificar junto com o scanner o AF. Ou seja, qual o combustível que está no tanque está de acordo com o que você está lendo na unidade de comando eletrônica. Rogério, vamos verificar o F desse carro para ver como está? Ok. A relação ar combustível aqui está em 13,2. Tá. Explica para o pessoal de casa, em relação ar combustível AF, explica um pouco melhor disso aí. Existe uma relação ideal, relação estequiométrica, que é a quantidade de combustível e a quantidade de ar ideal para ser queimado. Cada combustível tem a sua relação ideal. No caso, o combustível gasolina, ele é próximo de 14,7 por 1. Nós estamos aqui queimando na casa de 13,2 por 1, portanto conclui-se que seja uma porcentagem bastante grande de gasolina, a mais de 70% de gasolina no sistema. Entendi. Então o sistema está informando que a gasolina está conforme a cor que tem no tanque. Certo. Note que o tempo todo o PWM está sendo acionado mesmo chegando a 100 graus. Muita gente acreditava que abria a válvula e o PWM morria, que não existia. Então, não, ele fica o tempo todo sendo exigido. Então, praticamente, ela não é uma termomecânica, não. Ela é mais uma válvula eletrônica mesmo. Olha, eu estou verificando aqui, ó, 8,5 litros por minuto, correto? Correto. Mas isso está em marcha lenta, 900 RPM. E se eu aumentar a rotação, isso aumenta também? Vamos ver. Suba para 2.500 RPM. Vamos aumentar a rotação desse motor. Aí. 2.540, 2.530. Veja que nós estamos agora com quase 25 litros por minuto circulando. É bastante coisa, né? Bastante água passando. Por minuto. Por minuto. E a válvula continua sendo acionada, ou seja, exigida a sua abertura pelo computador, através do sistema PWM. Legal, legal. Vamos abaixar a rotação? Baixa a rotação. Tudo isso está acontecendo no sistema gasolina. Vamos fazer uma experiência agora com etanol? Fazer a troca desse combustível? Bastante interessante. Então vamos fazer a troca. Deixa eu desligar o sistema. Vamos lá. Então, Rogério, já trocamos o combustível, agora está 100% etanol. Tá assim, ó. Relação ar combustível, o AF 9.0, indica que o combustível está sendo utilizado é etanol. Vamos ver a alteração aqui? Vai ter alguma alteração? O comportamento deve mudar, né? Em gasolina, a eletrônica estava entrando com 92 graus. Vamos ver no etanol. Já passamos do 99. A válvula está fechada. Exatamente. Não tem vazão. E não tem o aquecimento forçado do PWM.
Mantém fechado. Estamos em marcha lenta, menos de 1000 RPM, 102 graus. Acionou o PWM, então a válvula vai começar a abrir. O que vai acontecer é a temperatura aqui deve cair levemente e o fluxo de líquido deve aumentar. Olha que legal, ó, já começou a abertura da válvula. Olha a vazão. 103 graus. Então, quando 100% gasolina, o PWM entra com 92 graus e a válvula começa a abrir com 92 graus. Nessa situação, eu estou 100% etanol, o PWM entra com 102 graus e a válvula então começa a abrir com 102 graus. Exatamente. Interessante. E se tiver 50% de cada combustível? Pode ser que abre proporcional. Exatamente, vai abrir proporcionalmente uma média dos dois valores. Legal. Aí circulou a vazão como está. 6,2 litros por minuto. A água circulou, misturou com a água fria, o PWM desligou, você viu? Porque caiu a temperatura abaixo de 102. Interessante. Até que chegue a 102 novamente. Quando a válvula abriu, acaba misturando os líquidos, baixa a temperatura e agora volta a subir com a válvula aberta. Então, Rogério, você viu? A temperatura subiu, acionou o PWM, refrigerou, trocou, fez a troca térmica, aí abaixou a temperatura, o PWM desligou. Então agora é só aguardar e quando chegar um pouco mais de temperatura, 102 graus, ele volta a ligar o PWM de aquecimento da válvula termostática. Então fica fazendo esse ciclo o tempo todo. Vamos esperar ele ligar primeiro, depois vamos subir a rotação para 2.500 RPM e ver o comportamento do sistema. Então 100 graus. Quando chegar em torno de 101, ligou, Rogério, o PWM, 101 graus, pronto, aí começou a abrir a válvula novamente e circular a água. Já está. Isso em rotação baixa. Vamos aumentar a rotação para ver? Vamos para 2.500 RPM. Está aumentando a vazão mesmo. Já a caiu. Água fez troca térmica, caiu novamente. É constante esse ciclo. Veja uma coisa, a quantidade de litros por minuto chega quase a 25 litros por minuto. Tudo isso. Ou seja, esse sistema tem 5 litros de capacidade, 5,5 litros de capacidade. São 5 vezes por minuto o líquido circula totalmente no sistema. Bastante. E já está chegando próximo do 101 de novo, novamente. Será que vai acionar de novo? Com certeza. 101. Esse ciclo é constante. Então agora baixa a rotação. Se eu tivesse com um código como, por exemplo, o P0598, que é curto-circuito na válvula termostática, no aquecedor da válvula, ou o P0599, que é o circuito aberto da válvula termostática, como é que eu faria esse teste? Faria direto na válvula? Esses códigos você pegou no scanner, né? Exato, aqui mas no scanner. Dá para testar essas válvulas na bancada com multímetro. Então é melhor testar lá na bancada? Vamos testar? Ok. Bom, temos aqui alguns casos que nós podemos fazer uma verificação. Vou começar por essa aqui. Bom, então, Rogério, alguns tipos de defeitos, né, que você pode encontrar na peça, peça em curto, peça inoperante, peça aberta. E quando tem alguma anomalia assim, nem precisa fazer aquele teste anterior de aplicar 12 volts para ver se a válvula está aberta. Vamos fazer alguma análise? Vamos sim. Essa primeira peça é uma peça com a resistência ok, uma peça boa. Meu ajuda aqui. Sim. Não tem polaridade, né? Eu vou ver o que? A resistência dela, se ela está ok, se ela não está tendo alguma condutividade, a resistência está dentro do especificado. É uma peça boa. Né? Depois você pode aplicar 12 volts para ver se ela está abrindo ou não. Essa segunda peça aqui? Nesse caso aqui você tem uma peça em curto, Rogério. Ó, ela está com curto-circuito, ela está com curto fechado mesmo. Tá. No caso, essa aqui provocaria a queima de um fusível. Exatamente, bem lembrado. Quando você tem uma peça em curto, esse curto pode ser por corrosão galvânica, filtração de umidade, algo assim. Quando está em curto, queima o fusível e o carro para. Tá. Esse outro tipo de defeito é um tipo de defeito que ela está com condutividade com a carcaça. Se eu testar um pino com a carcaça, ela tem uma condutividade.
Ou seja, está em curto também. Está em curto-circuito, mas em contato com a carcaça. Aqui ela tinha um curto isolado da carcaça. E aqui ela está inoperante, né? Você não tem valor de resistência nenhum. Se o valor de resistência está em aberto. Tudo isso gera código de falha. Ok. Esperamos ter esclarecido as dúvidas sobre o funcionamento desse sistema. Lembrando que se você ainda tiver problemas ou mais alguma dúvida, entre em contato com o nosso 0800 ou por WhatsApp ou por e-mail e também acesse o nosso canal de Oficina do Saber. Lá, além de cursos sobre como funcionam os sistemas de arrefecimento, existem mais inúmeros outros cursos que você pode fazer gratuitamente. Eu queria agradecer ao Alberto. Obrigado. E, mais uma vez, obrigado a vocês por terem nos assistido.